galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos? Meu nome é Viviane, sou professora de História e estou trabalhando com vocês os planos de estudo tutorado, tá? Já falei com vocês da semana 1, da semana 2 e agora nós vamos para a semana 3 do PET número 2, tá bom? Nós vamos falar agora sobre a idade dos metais. Eu falei na primeira semana do período paleolítico, na segunda semana eu falei sobre o período neolítico e agora nós vamos continuar a pré-história, tá? Só que falando de um período um pouquinho mais avançado tecnologicamente, beleza? Não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal e de comentar se você está entendendo, se você precisa saber mais alguma coisa, tá bom? Principalmente se for meu aluno, beleza? Mas vamos direto ao assunto. Querido estudante, agora vamos estudar sobre o último período da pré-história, a idade dos metais. Esse período recebeu esse nome em razão do momento em que os seres humanos aprenderam a manusear o metal em favor de suas necessidades, dando início ao surgimento da metalurgia. Além disso, nesse período as aldeias do Neolítico começaram a evoluir e se transformaram nas primeiras cidades da nossa história. Como consequência, surgiu também o comércio. A sociedade começou a se organizar administrativamente. Finalizando esse período, tivemos a invenção da escrita, que mudou os rumos da história da humanidade. Então, galera, nós vimos até agora dois momentos da pré-história. O paleolítico, que era aquele que trabalhava com pedra lascada, onde eles lascavam a pedra para fazer com que ela ficasse mais cortante. As pessoas do paleolítico viviam em cavernas, eram nômades, como assim? Viviam sempre mudando de lugar, caçavam e coletavam. Vimos também o período neolítico, que é o segundo período da pré-história, onde eles já trabalhavam a agricultura, deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, quer dizer, vivendo em um local apenas. Construíam casas, domesticavam animais, trabalhavam a terra, plantando, tá? Através do arado, praticavam também a cerâmica, criavam a cerâmica para poder armazenar o que eles produziam, os cereais, o trigo. Praticavam a tecelagem, faziam cestos. Então isso tudo foi no período neolítico. E agora nós vamos para a idade dos metais. A idade dos metais é quando eles descobrem o uso do metal. Logicamente, ferramentas de pedra lascada tinham suas propriedades, mas não eram tão eficientes. A de pedra polida passa a ser um pouquinho mais eficiente. Agora, a de metal, galera, a de metal são até hoje as ferramentas que nós utilizamos. A maioria das ferramentas que nós utilizamos hoje em dia são feitas de metal, tá? O aço, ou ferro, ou cobre, ou alumínio. Sempre nós temos, se você observar na sua casa, por exemplo, você vai ver que tem várias ferramentas de metal. E isso começou lá na idade dos metais. Então vamos aqui para alguns conceitos. O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é metalurgia. O que é metalurgia? Soma de procedimentos e técnicas para extração, fabricação, fundição e tratamento dos metais e suas ligas. Aqui, galera, ele vai falar um pouquinho da cidade de Uruk, tá? Que foi a primeira cidade a surgir. Lembrando que no Neolítico eles passaram a viver nas suas casas, e aí na idade dos metais eles passam a viver em comunidades, tá? E aí surgem as primeiras cidades. Então ele vai falar aqui, ó, que a cidade de Uruk nasceu entre 3.500 a.C. a 3.200 a.C. Lembrando que nós fazemos a contagem regressiva aqui, tá? Ele vai falar algumas coisas da cidade de Uruk. Eu não vou ler esse texto, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham lido, beleza? Mas nós vamos direto para a atividade. Número 1. Até o momento da descoberta do uso dos metais, os povos da pré-história utilizavam pedras, ossos e madeiras como matéria-prima para a confecção de armas e instrumentos de caça.
Primeiramente o cobre e logo em seguida o ouro, o estanho e o bronze, feito de cobre e estanho, foram utilizados para confeccionar essas armas e utensílios dos quais os homens pré-históricos necessitavam. Preencha a tabela a seguir com as vantagens e desvantagens em relação ao uso do metal para a sociedade pré-histórica. Então, galera, nós já vimos que na Idade dos Metais eles vão trabalhar os metais. São ferramentas muito mais eficientes, tanto para caça, quanto para coleta, tanto para caça, quanto para pesca e também na agricultura. Eles poderiam fazer enxadas agora de metal, foices de metal, poderiam utilizar talheres de metal, tá? Então são vários tipos de instrumentos, panelas de metal, tudo que você pode pensar para facilitar a vida, eles começaram a produzir em metal. Mas qual é a vantagem e quais são as desvantagens dessa descoberta do metal? Vamos lá. Vantagem: criam-se artefatos domésticos, como potes, copos, vasilhas e facas. Armas, criam-se também armas que facilitavam a caça, como lanças, facões e machados. Criam-se ferramentas agrícolas, como enxadas, arados e charruas, que facilitam a plantação. Criam-se armas de guerra, como espadas e escudos, também para facilitar a proteção. Então, isso aqui são as vantagens, todos os materiais que foram criados na época que facilitou a vida. Logicamente, se vai facilitar, é uma vantagem. Mas quais eram as desvantagens do metal? Havia dificuldade no processo de fundição do metal, então não era fácil fazer um material de metal, uma faca ou uma vasilha, teria que ser uma pessoa que soubesse fazer, tá? O processo é muito demorado e dificultoso. Era necessário encontrar recursos para alimentar o fogo. Então eles precisavam, para fundir o metal, eles precisam de fogo. E para isso eles precisam de recursos para alimentar esse fogo, para que esse fogo dure mais. Então teria que pegar madeira, né, para servir como lenha e ficar ali utilizando o fogo por mais tempo. Com a criação dessas armas, as guerras e os conflitos, coloquei aqui errado, conflitos, passaram a ser mais sangrentos. Lógico, né, galera? As guerras sempre ocorreram, sempre houve guerra, desde o começo da humanidade, o homem briga entre si. Só que agora, com o uso do metal, as guerras vão ficar mais sangrentas, as espadas cortam mais, as espadas não quebram com facilidade. Então eles utilizam espadas, utilizam lanças, tudo para guerrear. E isso, logicamente, vai causar mais dor, vai ferir e vai causar mais morte. E aqui o próximo, né, mais mortes são provocadas por conta dessas armas. Então essas são as desvantagens. Se você quiser pausar o vídeo para poder copiar, pode pausar, tá? Agora, utilize os dados que você inseriu na tabela acima e faça uma análise sobre o uso do metal pelos povos pré-históricos. Então, com essas vantagens e com essas desvantagens, o que você pode me falar sobre o uso do metal? Eu coloquei aqui. Através do domínio de técnicas de fundição, o homem teve condições de criar instrumentos mais eficazes para o cultivo agrícola, derrubada de florestas e a prática da caça. Além disso, o domínio sobre os metais teve influência nas disputas entre as comunidades que competiam pelo controle das melhores pastagens e áreas férteis. Dessa maneira, as primeiras guerras e o processo de dominação de uma comunidade sobre outra contou com o desenvolvimento de armas de metal. Então, é só uma análise sobre a utilização dessas armas, tá? Dessas ferramentas, na verdade, de metal. 2. Peça ajuda à sua família e procure dentro da sua casa objetos que são feitos de metal. Liste-os e indique suas funções. Você consegue imaginar como seria a vida sem esses objetos? Galera, isso aqui é com você, tá? Isso é pessoal. Você vai olhar na sua casa, o que é feito de metal? O que é feito de alumínio? O que tem de cobre? O que tem de ferro? Vocês vão listar esses objetos e escrever a função. Por exemplo, garfo. Garfo é de metal, não é? Normalmente é de alumínio. Para que serve o garfo? Colher. O que mais? Panela. Enxada. Todos esses objetos de metal.
tá? Parafuso, chave é de metal, martelo, algumas portas também são de aço. Vocês vão listar isso e colocar para que serve, tá? E depois de fazer essa lista, aí você vai responder. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem esses objetos? Coloquei aqui, ó. É pessoal, mas eu coloquei a minha resposta também. A descoberta do metal foi um dos pilares para o desenvolvimento da civilização. E, apesar da criação de outros materiais, como o plástico, ele continua a marcar forte presença no dia a dia. Você já parou para pensar no quanto o metal está presente em sua vida? Dentre os objetos de uso cotidiano, lidamos com diferentes categorias de metal, como o ferro, o alumínio e o cobre. Nesse sentido, podemos ter como exemplo talheres, panelas, chaves, parafusos, martelo, chave de fenda, entre outros. Tá? Então, você vai fazer a lista do que você tem em casa que é de metal, escrever a função e depois falar como poderia ser a sua vida sem esses objetos. 3. Vimos que foi nesse período também que surgiram as primeiras cidades da nossa história. Elas foram uma evolução das pequenas aldeias que surgiram quando os homens pré-históricos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. Utilize as informações contidas no texto Uruk, a primeira cidade, e construa um quadro comparando as primeiras cidades com as atuais. Então, ó, você teria que comparar quais eram as diferenças entre as primeiras cidades, quais eram as semelhanças, o que permaneceu e o que mudou. Eu coloquei aqui, se você quiser você pode pausar o vídeo para poder anotar, tá? Mas eu coloquei aqui algumas diferenças, algumas semelhanças, algumas permanências e algumas mudanças. Pode ser que o seu esteja diferente, não tem importância. Diferenças. O comércio era feito por meio de trocas dos excedentes agrícolas entre uma cidade e outra. Então, antigamente o comércio era feito por troca. Eles não utilizavam moeda, não compravam e vendiam, não era troca. Se eu tinha mais trigo, eu trocava com uma outra comunidade que tinha mais pele de carneiro. Ou se eu tinha mais lã, eu poderia trocar com uma outra cidade que tem mais cesto. E aí eu preciso do cesto, ele precisa da lã, tá? Então era assim. Os bairros eram agrupados de acordo com a profissão. Então normalmente existiam bairros só de artesãos, bairros só de metalúrgicos, aquelas pessoas que trabalhavam com metalurgia, com metal, bairros só de pastores de ovelhas, tá? Bairros só de agricultores. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo bem misturado. Os rios eram muito importantes para as cidades. Por quê? Porque eles dependiam do rio para plantar, dependiam do rio para se alimentar, para pescar, né? Dependiam do rio, logicamente, para construir as suas casas, na construção, para beber, para tomar banho, essas coisas que a gente já sabe, mas eles dependiam do rio principalmente nesse sentido, para plantar na agricultura, para alimentação na pesca e também para a construção de suas casas. Semelhanças. Existência de praças, isso aqui, gente, tem nas cidades de hoje e também tinha na cidade de antigamente. Praças, estabelecimentos comerciais, templos, casas, administração pública. Então é semelhante. Tinha nas cidades anteriores e tem nas de hoje. Comércio, preocupação com a arquitetura. Normalmente eles utilizavam muito da arquitetura nas cidades antigas, tá? E hoje em dia também. Quer dizer, as casas eram feitas de forma mais organizada, hoje da mesma forma, tá? Eles tinham essa preocupação com a arquitetura. Permanência. O que permanece? Tinha naquela época e ainda tem hoje. Bairros residenciais, bairros comerciais e bairros mistos, tá? As pessoas ainda pagam tributos ou impostos. Na época eles pagavam muitos tributos, quer dizer, os impostos, e hoje em dia do mesmo jeito, então permanece. E as casas ainda são feitas de tijolos. E mudança, o que mudou? Mudou o sistema de transporte, né, galera? Hoje em dia o nosso sistema de transporte está muito mais evoluído do que antigamente. Hoje não existe mais escravidão, na época eles
muitas cidades, desde as primeiras cidades. Às vezes você ouve a palavra escravidão, acha que é só o negro que é escravo, como foi escravo aqui no Brasil. Não, escravidão surgiu desde o início da humanidade. Então, os escravos normalmente eram escravos de lutas. Por exemplo, se uma cidade guerreava com a outra, aquele que perdesse ficaria como escravo. Então, normalmente era assim, prisioneiros de guerra, os escravos de antigamente. Mas a escravidão sempre existiu, tá? Hoje em dia que não existe mais. O comércio também agora é feito pelo sistema de compra e venda. Então, isso mudou. Antigamente era troca, hoje em dia é compra e venda. Então, esse quadrinho aqui, olha, vocês podem pausar o vídeo para poder preencher. Então, galera, essa daqui foram as características da idade dos metais. E aqui a gente encerra a pré-história. Por quê? Porque é nessa idade dos metais que eles aprendem e desenvolvem, na verdade, a escrita. Então, esse é o último período da pré-história, beleza? Próxima aula, nós vamos ver o comecinho da Idade Antiga. Então, galera, até o próximo vídeo.